Mensagem de Deus para o seu coração. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do 12, diz: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. É muito interessante Tessalonicenses, escrito aqui pelo apóstolo Paulo, e todo o livro da Bíblia sempre tem alguns temas interessantes. Aqui no caso fala sobre os dois consolos do ministério passado e a volta futura do Senhor Jesus. Também destacamos aqui algumas palavras: agradecimento, a vinda do Senhor, fé, esperança e amor. Então é interessante esses conselhos aqui que o apóstolo deu ao pessoal de Tessalonicenses, que também é para nós nos dias atuais, para quem realmente acredita na palavra de Deus e para quem realmente professa a sua fé em Jesus Cristo, o Cristo poderoso que veio para nos salvar, para nos abençoar. Mas o apóstolo ele dá aqui algumas dicas importantes para nós. Primeiro ele diz assim: olha, eu rogo aos irmãos que reconheça os que trabalham entre vocês, os que presidem sobre vocês. Ou seja, ele está dizendo, olha, honre as autoridades que ensinam com seriedade a palavra de Deus. Se você está debaixo de uma autoridade espiritual e aquela autoridade realmente está ensinando a verdadeira palavra de Deus, ele está dizendo, honre, os honre, porque ele está te ensinando, ele está te orientando na palavra. E ele diz, olha, tem essas pessoas em grande estima e amor. Em grande estima e amor. Isso aqui é um ensinamento justamente para a valorização. E hoje em dia a gente vê tantas pessoas, né, que às vezes não valorizam o que tem, não valorizam o que possui. E já vi muitas pessoas dizerem assim, era feliz e não sabia, porque não valorizou aquela pessoa que foi um instrumento de Deus para abençoar a vida dela. A gente percebe também, você que está me ouvindo é uma pessoa inteligente, talvez já percebeu também, que as pessoas têm valor depois que morrem. Enquanto está com vida, ele não é homenageado, não é honrado, não é? Seja um homem ou seja uma mulher, mas quando morre, aí as pessoas honram, as pessoas curtem, as pessoas elogiam, as pessoas mandam flores, mas em vida não faz essas coisas. Então isso aqui é um alerta que o apóstolo dá para a gente valorizar as pessoas que nos ajudam, valorizar as pessoas que nos apoiam, valorizar as pessoas que oram pela gente, que de alguma maneira nos influenciam para as coisas boas de Deus. Isso é muito interessante, porque se nós não observarmos essas coisas, isso já está gerando uma população mundial ingrata, né? Rebelde, que não quer dar ouvidos
vamos trazer essa palavra também para a questão familiar. Por exemplo, o pai e a mãe. O pai e a mãe é a maior autoridade da casa. É o pai e a mãe. Não é verdade? Então é muito importante, você que é filho, filha, você que tem pai e mãe e que eles estão vivos com você, os valorize em vida. Valorize eles em vida, porque no dia que eles morrerem, você vai ficar triste, mas daí não adianta chorar de remorso. A não ser chorar por tristeza, que faz parte do luto por um tempo. Agora, valorize. Eles são autoridades. Um pai e uma mãe sério, que busca honrar os princípios de Deus, um pai ou uma mãe, ele quer o bem dos filhos. Ele quer o bem da filha, do filho. Né? Então, nós temos que entender que Paulo está dando alguns conselhos práticos do dia a dia. Mas ele também diz o seguinte: rogo a vocês, irmãos, que admoesteis os desordeiros. O que é um desordeiro? Aquele que está fora da palavra. Busque orientá-lo. Busque orientá-lo a vir para a verdade. Fale com amor. Fale com temperança, com equilíbrio do amor de Jesus. Porque nós cremos que se o amor de Jesus está no nosso coração, obviamente isso vai... a gente vai colocar em prática isso. Porque o amor de Deus em nós faz com que a gente possa amar o próximo. Não tem como amar o próximo, o amor verdadeiro de Deus, se Deus não está com a gente. E se a gente não está com Deus. Então ele diz, olha, admoeste os desobedientes, os desordeiros, melhor dizendo. Aí ele diz assim, consoleis os de pouco ânimo. Ou seja, podemos dizer também, tem um significado, console os medrosos, né? A gente tem falado muito esses dias, né, sobre a questão do medo que paralisa as pessoas, o medo escraviza as pessoas, não é? E então é importante a gente entender que Deus tem nos levantado aqui para levantar o seu ânimo através da palavra, através da verdade, através do ensinamento, das orações. Então que você que tem aprendido com a gente faça o mesmo para ajudar a sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, aqueles que precisam e querem a sua ajuda. E você pode ajudar, ajude. Compreende isso? Então é importante. Não adianta a pessoa dizer, fulano é desanimado, fulano não quer nada com nada, mas não desista dele. Vai orando por ele. Orando, se ele não quer te ouvir, ore. A oração ninguém pode impedir de você fazer, a não ser que você não queira orar. Aí é você que está impedindo, você que não está buscando. Mas ore, por isso que oramos. Ele diz também, sustentais os fracos. Quer dizer, os fracos aqui, aqueles talvez que se encontram, não está no nível de fé para ser forte, vamos assim dizer. Como muitos de nós no passado também não tínhamos essa força que temos hoje. Mas a gente cresceu com essa força de Deus, por quê? Porque a gente caminhou com Deus, estamos caminhando com Deus, andando com Deus. Estamos lendo a palavra, estudando a palavra, vivendo esta palavra. Esse é o exercício da fé. Jesus, ele é bem claro quando ele fala em Mateus capítulo 7 da construção de duas casas. Ele fala aqui de dois tipos de alicerces. Mateus capítulo 7, ele diz aqui a partir do verso 24 aqui, ele fala sobre aqueles que ouvem a sua palavra e as colocam em prática. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, ou seja, não coloca em prática, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então você vê aqui, os que ouvem e colocam em prática, terão sucesso, mesmo diante das tempestades, mesmo diante das dificuldades, eles vão vencer. Mas aquele que não edifica na verdade, na palavra, aquele que não coloca em prática, no dia da tempestade do mal, ele não vai sobreviver, vai ser uma destruição. Por isso, a importância da prática da palavra de Deus. E quando Jesus fala aqui em Mateus 7, 24, dos dois alicerces, todo aquele que escuta as minhas palavras, para você entender, aí se você tiver tempo, você tem que ler o capítulo anterior, Mateus capítulo 6, o capítulo 5, que ele fala ali
para a gente não ficar ansioso com a vida. No capítulo 5, ele fala aí do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Então, se você ler o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, você vai entender o discurso aqui de Jesus em questão de ouvir. As pessoas ouviam, as multidões ouviam seus ensinamentos. Jesus, onde ele chegava para ministrar ali as suas orações, seus ensinamentos, havia muita multidão. Depois tinha ali o momento da cura, dos milagres que aconteciam, mas primeiro o povo recebia a instrução. Primeiro ele ministrava uma palavra ali para injetar fé no coração do povo. E depois havia ali a salvação, os milagres, as maravilhas aconteciam. Por isso que ele falou: não adianta vocês ouvirem os meus ensinamentos, mas não colocar em prática. Se vocês não colocarem em prática, na hora do problema, na hora da tempestade, dos problemas da vida, você não vai suportar, não vai aguentar. Mas se vocês ouvirem os meus ensinamentos, diz Jesus, e colocar em prática, então vocês terão a minha presença ali para ajudar vocês na hora da tempestade. Então, voltando aqui em 1 Tessalonicenses 5, ele diz assim: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, para com todos. Então ele está dizendo: olha, faça o bem para todos, até por aquele que fez o mal para você. Então é justamente essa é a mensagem de Deus, a mensagem do amor, a mensagem da misericórdia, a mensagem do perdão, a mensagem do sacrifício. Através da cruz de Jesus nós obtemos a vitória. Jesus veio justamente nos trazer uma vida abundante para aqueles que caminham com Ele. E Jesus, Ele veio justamente para salvar o perdido. Então aqui o apóstolo está nos ensinando para a gente fazer o bem a todos, até mesmo aquele que não, vamos assim dizer, não é do mesmo, está no mesmo nível, talvez não tenha entendimento espiritual, né? Então ele prega aqui o que? A harmonia, a paz entre as pessoas. Aliás, há um outro texto, não me lembro agora, mas que diz: se possível, tenha paz com todos, se possível. Porque às vezes não é possível, mas faça o possível, faça o que der, e Deus vai te dar graça para isso. A conclusão aí ele diz assim: olha, regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre. Você vê que sempre tem o fator alegria. E quem estava ensinando aqui foi um homem que, em momentos de prisão por perseguição aos cristãos da época, ele falava de alegria, estava preso porque estava sendo perseguido por pregar o evangelho, por outros fatores ali daquele momento que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Se você lê o livro de Atos, você vê ali a igreja sendo perseguida, mas era um pessoal que orava, que buscava, que clamava, e mesmo diante das tempestades, Deus agia ali porque o povo orava, o povo buscava. Então ele diz: olha, regozijam sempre. Aí ele diz: olha, ore sem cessar, que ele está dizendo: ore sempre, ore pelos outros, esteja em oração, não desanime, não pare de orar, de clamar, de agradecer, de buscar. Aí no verso 18 ele diz: em tudo dai graças. Quando ele está dizendo aqui, em tudo dai graças, ele quer dizer também, não é em tudo, eu estou com uma doença, eu vou dar graça, não. Dê graça porque você vai obter vitória mesmo diante dessa tempestade. Então, dê graças, dê louvores a Deus, agradeça pela vida, agradeça por você estar nos ouvindo neste momento, agradeça pelo marido que você tem, pela esposa que você tem, agradeça pelo salário que você tem, agradeça porque termina o mês, o teu salário vai estar ali, da sua aposentadoria. É isso, então nós temos muitos motivos para dar graças a Deus. Então, que nós não sejamos ingratos, mas sejamos gratos a Deus. Quando você vai fazer a sua refeição da manhã, dê graças a Deus pelo seu café da manhã, pelo seu almoço. Não é? Dê graças que você está tendo suprimento. Agradeça você pelo pai, pela mãe que você tem, pelos filhos que você tem. Enfim, é assim que funciona. A pessoa grata, ela é mais feliz. A pessoa grata, ela vive melhor. Ela não tem tanto rancor na vida, porque ela é grata ao Senhor Jesus. Ela é grata a Deus. Então ele diz assim também no verso 19: não extingais o Espírito. O que significa isso? Também significa, se você não cumprir o que está sendo lido nos versos anteriores, você está excluindo a presença de Deus. Mas quando eu faço um ato de generosidade, de bondade para com alguém, você está sendo um representante de Jesus. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso exemplo, e Ele quer que nós o sigamos. O apóstolo Paulo também fala no livro em Coríntios, ele diz que nós temos a mente de Cristo.
Ou seja, quando você se entregou totalmente a Jesus, ou quem sabe você está me ouvindo hoje, você não fez isso ainda, entrega hoje para Jesus a sua vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho para a salvação. Jesus é o único que pode salvar, que pode libertar, que pode transformar a sua vida. Ele é o único que pode te dar a verdadeira paz, a verdadeira alegria. É isso. Depois ele diz, não desprezeis as profecias. Quando ele fala assim, os mandamentos, não extingais o espírito e não desprezeis as profecias. Implica aqui, é interessante para a gente ter cuidado com essas coisas, né? Porque existem as verdadeiras e as falsas. Aí no verso 21 ele dá o encerramento, que vamos assim dizer, né? Ele diz assim, examinai tudo e retende o bem, o que é bom, o que edifica. Você tem que examinar. É aquilo que eu tenho falado ultimamente, né? Nem tudo que se fala em nome de Deus necessariamente é de Deus. Que Deus que essa pessoa está falando? Não é? É do Senhor Jesus? Então você tem que examinar. Você tem que examinar, fazer um exame. Examine, analise. Está edificando a sua vida? O que você ouviu da palavra de Deus na boca de alguém, isso aí é de Deus? Edificou a sua fé? Aproximou você mais de Jesus? Ah, então é bom. Então retém, então fique. Agora, não edificou? Não acrescentou um palmo à sua frente na sua fé? Não cresceu a sua fé? Não fez você se aproximar mais de Deus? Então certamente não é de Deus. Que quando é de Deus, por mais que Deus fale às vezes alguma coisa pra gente assim que aparentemente parece que é o Deus que está dando um corretivo ali na palavra, se é de Deus é para o nosso bem. Se é de Deus é para nos curar. Se é de Deus é para nos disciplinar. E Ele disciplina com amor, com alegria para a gente não se perder nesse mundo. Então é isso que nós precisamos entender. Aí ele fala assim, abstende-vos de toda aparência do mal. O que você tem que fazer? O que você está pensando? O que você pensa? O que você faz? As suas atitudes, você tem que analisar. Isso agrada a Deus? As atitudes que eu estou tendo estão agradando a Deus? O que você vai fazer? O que você está planejando fazer nesse final de semana? Você acha que Deus estaria lá com você? Deus estaria aplaudindo isso aqui? Se você acha que sim, tem certeza que sim, ok. Mas se não, não faça. Então por isso que ele fala, abstende-vos de toda aparência do mal. Então meu querido e minha querida ouvinte, que esta palavra possa edificar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Como ele diz, para que sejamos conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que essa palavra possa estar edificando a sua fé para você ficar mais pertinho de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esse momento da palavra. Esperamos, Pai, espero que todos possam estar entendendo o que o Senhor está falando conosco nesta manhã, neste momento. Tanto aqueles que nos ouvem pelo rádio, aqueles que nos ouvem pelo nosso canal no YouTube. Que esta palavra possa estar abençoando e edificando a fé de todos, da família de Deus, do povo de Deus e daqueles que hoje estão entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Sejam abençoados, escreva o nome dessa pessoa no livro da vida e sejam abençoados em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Estão caindo. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Posso clamar, pela fé posso enxergar,
pela fé posso tocar. Pela fé, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estamos firmados no Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, a sua cidade. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus nos livre de todo mal. Que Deus possa curar os enfermos, restaurar vidas neste final de semana. E também que Deus nos livre da mentira, das fake news e das mentiras que têm sido implantadas nesse mundo. Que Deus nos livre de todo mal e dê a todos nós discernimento espiritual e sabedoria do alto. Deus te abençoe, um grande abraço e até a semana que vem. Pela fé posso alcançar. Pela fé posso viver. Oh, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre tenho. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário abençoando a sua vida.